Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Papo Sabe Médica da Semana da Médica Investidora. Eu sou a Suzana Garcês, médica investidora, e aqui eu ensino médicas a se tornarem investidoras confiantes que colocam o dinheiro delas para render e para valorizar, para trabalhar por elas. Sejam muito bem-vindas, gente do céu! A Semana da Médica Investidora está incrível. Olha, tanto de mensagens que eu recebi, a energia de vocês ontem à noite foi maravilhosa. E tem muita gente que ainda não assistiu, mas não se preocupem, porque nós deixamos a aula gravada. Você pode clicar no link da bio e assistir a aula. Mas hoje eu vou conversar com a doutora Camille, ela é ginecologista, e eu queria falar para vocês, olha o que ela mandou pra gente. O SavMed foi uma grande oportunidade de aprender sobre investimentos de forma clara e objetiva, mudando completamente a minha visão sobre o mercado financeiro. Eu fico muito orgulhosa de trazer histórias que inspiram vocês, para que vocês conheçam ainda mais, né, como é esse processo de se tornar médica investidora. Porque se tornar médica investidora vai fazer com que vocês tenham muito mais qualidade de vida, tempo, que vocês consigam planejar a liberdade de vocês, liberdade de tempo, liberdade financeira. Então tudo isso tem a ver com os investimentos. E vocês assistiram a aula ontem, gente? Comentem aqui comigo quem estava na aula ontem. Vocês gostaram? Olha, gente, o número de comentários que eu recebi foi incrível, incrível. Eu, assim, acho que eu tava até acelerada ontem, né? E amanhã, às 20h13, também vai ter a segunda aula da Semana da Médica Investidora. Na segunda aula eu falo sobre os melhores investimentos para você colocar o seu dinheiro para alcançar liberdade financeira. Amanhã às 20h13. Ontem teve a primeira aula, mas é possível assistir ainda, tá? Essas aulas, elas ficam disponíveis por pouco tempo, não se esqueçam. Ficam disponíveis por pouco tempo. Aí a Manu colocando que foi muito bom. A Manu tava lá também, assistindo, empolgada, né, Manu? Doutora Camille, será que ela tá por aí? Eu não tô vendo ainda. Ainda não estou vendo a doutora Camille. Manu, vê se você consegue dar um oi pra ela. Se tá tudo bem. Eu quero que a doutora Camille conte a história dela pra vocês, porque a história dela é incrível, é incrível. Olha, Marília, obrigada por disponibilizar. As médicas são todas ocupadas. Assisti o início, mas não consegui concluir. Conclui, Marília. Conclui, porque amanhã promete, né? Amanhã às 20h13. Quanto mais vocês conseguirem, né, se esforçar para estarem ao vivo, é melhor. Porque ao vivo, a chance de você não conseguir assistir até o final é maior, tá? Então, olha só, gente, surgiu agora uma função nova. Olha, eu consigo curtir o comentário de vocês, que legal. Uma função nova do Instagram que não tinha antes. Olha, quando a gente deixa para assistir no gravado, deixa para assistir depois, é mais difícil, podem ter certeza. É mais difícil esse desafio de vocês assistirem no gravado, tá? Se vocês quiserem colocar alguma dúvida de vocês aqui, enquanto eu não encontro a doutora Camille, vocês podem colocar. Mas a aula oficial de Tira Dúvidas vai ser no sábado à noite, tá? Olha só esse desafio que eu botei pra vocês. Não é uma aula de Tira Dúvidas no sábado à noite. Porque as 3 aulas principais da Semana da Médica Investidora são segunda, quarta e sexta. Para quem ainda não se inscreveu, é gratuito, mas para participar tem que se inscrever, tá bom? Que você vai receber o link da aula. E aí no sábado vai ser a aula oficial de Tira Dúvidas, tá? Vai ser no sábado. Mas se vocês quiserem colocar dúvidas de vocês aqui, não tem problema. Eu não tô vendo o arroba da doutora Camille ainda, e a gente vai batendo um papo enquanto ela não entra. Vamos lá, batendo um papo. Ontem, gente, eu falei sobre ativos e passivos. E teve uma pergunta que, assim, eu não consigo acompanhar o chat, mas teve uma pergunta que me chamou a atenção, que foi de uma colega que falou assim: ah, mas quando a gente compra casa, a gente consegue aumentar nosso
patrimônio, né? Então, será que a casa não é considerada um ativo? Existe um conceito da contabilidade que ativo tem relação com o patrimônio que você constrói. Só que o problema de você considerar uma casa que você mora como um ativo é que você está considerando que aquela casa te gera renda. E na verdade, quando você mora na casa, mesmo que ela seja um patrimônio seu, aquela casa ela não te ajuda a ter mais renda. Aquela casa ela não te ajuda a ter o seu dinheiro trabalhando por você, porque você mora nela. Você mora nela, tá? Então, ela é um bem, ou seja, ela é um bem. Eu não estou dizendo que ela não é um bem, só que ela é um bem passivo. Que na verdade você tem que trabalhar mais para poder manter a casa, tá? Então, ela é um bem, só que ela é um bem passivo. É diferente de uma casa de aluguel, que aí é um bem ativo, que ela te gera mais aluguel. Você entendeu? A Marília está falando assim, eu tenho uma dúvida, qual seria o melhor momento de adquirir um imóvel? Um imóvel para morar? Porque se for um imóvel para morar, isso é individual, sabe, Marília? Não existe o melhor momento. Às vezes você pensa assim, nossa, eu vou investir o meu dinheiro pensando em comprar um imóvel à vista. E aí, você tá falando para alugar. Só terminar o raciocínio, tá? E aí, quando você tá com aquele dinheiro lá, quando você tá com aquele dinheiro investido, você pensa no custo-oportunidade. E você tirar todo o seu dinheiro dos seus investimentos para comprar um imóvel. Agora, para alugar, você pode começar a comprar a partir de hoje, porque na bolsa você consegue comprar a partir de R$100 e é muito barato, tá? Então, imóvel para alugar, gente, a partir dessa semana vocês já podem comprar imóveis para alugar a partir de R$100 dentro da bolsa, vocês já recebem aluguel, tá? A doutora Camille chegou. Vamos lá, vou chamá-la aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu procurar. Achei. Vamos ver se acontece tudo bem. Oi, Camille! Boa noite, Suzana. Boa noite, Boa pessoal. noite! Muito obrigada, Camille. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tão assim, inesperado. Mas foi uma super indicação, né, que eu recebi de te convidar para o Papo Sabe Médica. E eu quero agradecer você por ter aceitado. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi meio em cima da hora, quase que eu não consegui me organizar, mas cheguei a tempo. Por isso que eu quero agradecer mais ainda, Camille. Essa nossa vida de médico meio louca, né? Médico, mãe, casa, marido, então conseguir organizar tudo e cumprir os horários, mas a gente tem vencido. Ai, que bom, fico muito feliz. Me conta um pouco sobre você, para as pessoas poderem entender a sua história, para as pessoas poderem entender um pouco, né? Tanto a história financeira quanto sua história profissional. Eu vou parar os comentários, gente, um pouquinho, porque tá cobrindo o rosto da Camila, então eu vou parar os comentários e depois a gente volta. Conta um pouquinho sobre você, Camila. Então vamos lá. Meu nome é Camille, eu sou médica. Isso, Camille. Sou médica, eu sou formada pela UF, tem 15 anos de formada. Depois que eu me formei, eu fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia na UFRJ e ainda fiz um ano de endoscopia ginecológica. Toda a minha formação foi no Rio de Janeiro. Mas quando eu terminei minha formação, meu esposo também é médico, ortopedista, e quando nós terminamos a formação, nós decidimos nos aventurar no interior da Bahia. Meio estranho, as pessoas perguntam como é que você saiu do Rio de Janeiro e foi parar em Jequié. Hoje eu moro em Jequié, já fazem 10 anos que eu moro em Jequié. As minhas filhas nasceram, eu já morava aqui. Isso é uma outra parte da história, né? Essa mudança assim tão radical para um lugar tão pequeno. E eu já exerço minha profissão aqui há 10 anos. Eu sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
na disciplina de ginecologia e obstetrícia e atuo em consultório, faço esteroscopia ambulatorial e cirúrgica. Então, hoje é a minha atuação profissional. Em relação a essa questão de investimentos, isso aí é realmente uma coisa bem complexa. Era bem complexo para a minha cabeça, porque eu não entendia nada, nada mesmo de investimentos. E não só não entendia, mas eu tinha um certo pânico, assim, um medo. Eu não queria nem me aproximar. Sabe aquela coisa que você pensa assim, isso aí não é para mim e não vou me aproximar? Era o meu pensamento em relação a essa questão de investimentos. Eu nunca tive essa dificuldade assim de me endividar, de ter dificuldade para poupar dinheiro, até porque o meu marido é extremamente organizado e ele me ensinou assim, ele me segurava um pouco. Então ele sempre me orientou a comprar as coisas à vista para conseguir desconto, a gente evita financiamento. E eu sempre consegui assim conquistar os meus sonhos, aquela coisa, quero comprar uma casa própria, quero comprar um carro novo. Então a gente sempre foi organizado em relação a isso. Mas a minha grande dificuldade era saber o que fazer com o meu dinheiro. Mas, a princípio, eu nem tinha essa preocupação, porque eu achava uma coisa tão distante, eu tinha tanto medo de perder aquele pouquinho, né, que você vai juntando, você fala, não quero perder. Então, o meu dinheiro ficava todo na poupança. E aí eu cheguei num momento que eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Esse dinheiro vai continuar na poupança? E as pessoas me ofereciam, o gerente do banco falava, você não tem interesse em fazer um investimento, seu dinheiro está parado ali na poupança. Eu falava, não quero, e eu não queria nem ouvir, porque todo mundo dizia assim, gerente de banco te enrola, investe naquilo que é o interesse dele. Eu cansava de ouvir isso. Então, deixa meu dinheiro quieto na poupança. Então, a minha relação com investimentos era essa, assim, eu não tinha nenhum conhecimento e nem tinha vontade de ter. Eu achava que era, assim, não era uma coisa para mim, era uma coisa para economistas, para matemáticos, para pessoas que entendem de número. Nós, médicos, assim, a gente entende de outra coisa, de corpo humano. Então, eu falava, não tem como. E, às vezes, era interessante quando eu via aquela... De repente, você está assistindo alguma coisa, aparece numa televisão, aqueles numerozinhos da bolsa, eu via aquelas luzinhas acesas, aquilo me dava um pânico. Eu falava, nossa, como é que as pessoas entendem isso, né? Que loucura. Então, realmente, eu não tinha interesse nessa área de investimento, mas ficava um pouco pensativa sobre essa questão de deixar o meu dinheiro ali parado praticamente na poupança, porque eu não estava tendo quase rentabilidade. A gente via, apesar de eu não entender nada nessa coisa, não tinha esse entendimento, né, de inflação e tudo mais, mas para mim o dinheiro estava parado, não tinha uma boa rentabilidade. E aí, eis que um dia, eu também não sou uma pessoa muito tecnológica, tá, gente? Essa coisa de Instagram, por isso que eu tive dificuldade de entrar aqui. Eu não acesso muito os meios digitais, mas por um acaso, um dia eu estava olhando no Facebook, que não é um costume meu também, porque às vezes eu fico assim 15 dias sem acessar um Facebook, e aí apareceu ali para mim, Semana da Médica Investidora. Eu falei, ué, me deu uma curiosidade, sabe? Acende uma luzinha e você fala, médica investidora? Desconheço esse assunto, né? Porque para mim, médico não tinha nenhuma relação com investimentos. E aí eu tive uma curiosidade. Aí Suzana lançou a primeira aula, né, da Semana da Médica Investidora e eu fui assistir essa aula. E eu durmo super cedo e a aula começou, acho que esse horário, 8h15. Eu falei, é claro que eu vou começar a assistir, não vou nem até o final. Mas não, pelo contrário, eu assisti, eu fui até o final e eu anotei tudo, assim, super atenta. Suzana falando dessa questão de investimento, IPCA e Selic, eu lá super atenta, anotando tudo. E eu adorei a aula, porque a didática da Suzana é ótima. Suzana, eu não sou puxa-saco, tá? Pelo contrário. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente, assim, tímida, não sou, assim, de puxar saco de ninguém, mas a sua didática é incrível, você é super clara, você é objetiva. E isso me encantou em relação à sua aula. E me levou a assistir as outras, que é uma coisa que eu quase não faço, assistir live à noite, apesar de terem muitas lives de medicina, mas é o horário que eu tiro para estar com as minhas filhas, porque a gente já trabalha o dia todo, então eu tenho um compromisso com elas à noite, de colocar para dormir, de estar junto delas, então eu não sou muito de assistir as coisas à noite. E aí eu tive a curiosidade de assistir a segunda aula, eu assisti a terceira aula, eu fiquei encantada, eu falei, é possível para uma médica conhecer e aprender sobre essa questão dos investimentos. E aí foi lançado o desafio do SaveMed, né? E eu fiquei pensativa, e aí, entro ou não entro? Será que eu vou assistir? Será que eu vou conseguir acompanhar? Tem um investimento? E aí eu fui discutir isso com meu esposo. E aí eu recebi um balde de água fria na minha cabeça, porque ele virou para mim e falou, olha, não compra, você não vai assistir.
você não assiste nada do que você comprou online, porque eu comprei já vários cursos online, gente, eu não consegui concluir nenhum. E aí ele falou, você vai mais uma vez jogar o seu dinheiro no lixo e você não vai assistir esse curso. E aí eu tentei convencê-lo de todas as formas. E aí tinha aquele tempo, né, para comprar, para receber o bônus. Eu falei, não, se eu comprar, eu tenho que comprar para receber o bônus. E aí ele me desestimulou. O meu esposo, ele dizia que conhecia de investimento, tá, gente? Às vezes o homem diz assim pra gente, ele engana a gente, tá? A gente tem que procurar entender para saber se é realmente verdade. E há um tempo atrás ele andou investindo dinheiro, mas eu nunca vi ele ganhar nada. E pelo contrário, no período da pandemia, ele falou, vou um pouquinho antes, assim, tipo 3 meses antes da pandemia, ele teve uma ideia de colocar um dinheiro, sei lá, num fundo de investimento, nem sei qual, mas que era de renda variável. E aí, no meio da pandemia, ele falou assim para mim, pô, com essa pandemia a gente já perdeu uns 30 mil reais. Eu falei, então tira agora, tira esse dinheiro daí agora, porque antes perder 30 do que perder tudo. E aí, com o meu zero conhecimento de investimentos, eu estimulei ele a tirar. E ele, que dizia entender de investimento, tirou todo o dinheiro e perdeu 30 mil reais. Porque se fosse hoje, eu jamais deixaria ele tirar esse dinheiro. O dinheiro estaria lá e com certeza hoje já teria voltado ao que a gente investiu ou teria rendido mais. Então, assim, eu tinha essa percepção, entendeu? Além de eu não entender, eu só via coisa errada em relação a essa questão do investimento. Mas eu tomei a decisão de, contra a vontade dele, de adquirir o SavMed. E eu quero dizer para vocês que estão aí assistindo essa live que a minha experiência foi incrível com o SavMed. Eu consegui cumprir os objetivos que o meu esposo jurava e eu lancei um desafio para mim mesma. Porque ele dizia que eu não ia conseguir e eu lancei um desafio para mim mesma que eu ia conseguir e que, além de conseguir, eu ainda ia estimular ele a começar a assistir junto comigo. E aí foi engraçado que um dia ele falou para mim, qual que é a sua senha mesmo para eu assistir umas aulas ainda que você está assistindo? Eu falei, porque eu comentava todo dia. Eu falava, assisti a aula e a Suzana falou isso, isso, isso. E aí, para minha surpresa, ele começou a assistir as aulas, assim, escondidas. De repente, ele falava alguma coisa que ele tinha assistido na aula. Então, assim, aquele que foi totalmente contra eu entrar no curso, hoje ele é totalmente a favor, ele já assistiu várias aulas da Suzana e falou, não é que ela fala bem mesmo? Não é que ela entende desse negócio? Então, assim, o que eu digo para vocês é que realmente valeu muito a pena o SavMed. Ainda está valendo, né? Porque a gente ainda está nesse processo, nessa construção. Eu assisto às aulas, reassisto, copio, escrevo tudo e estou super empolgada. Agora, com uma coisa que antes para mim era tipo um bicho de 7 cabeças, sabe? Aquele bicho assim que a gente nem pensa em chegar perto, antes era assim. E hoje eu já tenho uma outra visão de investimentos, de mercado financeiro. Camille, sua história é incrível. É incrível, assim, porque é daquela que realmente queria total distância do assunto, assim. Eu não quero nem saber, sabe? Eu tenho raiva até de quem me fala alguma coisa sobre o assunto. Exatamente. Sabe? Então, isso é muito comum. Eu faço pesquisas por aqui e uma das coisas... São duas coisas que mais eu acho forte, assim, quando aparece na pesquisa, que eu pergunto assim, por que você nunca buscou aprender sobre esse assunto? Por que só agora? Uma é a falta de tempo, que é essa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E a segunda foi assim, porque eu nunca achei que precisava de saber disso. Então, o número de médicas que acham que não precisam saber disso é muito grande. As que estão aqui assistindo, talvez são as que já pensam assim, nossa, eu acho que eu preciso um pouquinho. Mas o número das colegas que nem chegam lá a buscar o conhecimento porque pensam que não precisam desse assunto é muito grande. Ou então ela pensa assim, deve ser importante, mas não é para mim. Eu acho, Suzana, que o que acontece muito com a gente médica é que a gente trabalha tanto, a gente se forma com aquela questão de, vou começar a dar plantão, vou trabalhar, vou assumir um monte de coisa. Então, a gente assume tantas funções e a gente trabalha tanto que a gente não para raciocinar o que a gente poderia fazer de diferente para que a gente pudesse trabalhar menos. E uma coisa que me encantou muito no curso, e até assim, durante o curso, teve um dia que eu desmarquei um turno de consultório para assistir às aulas, porque eu pensei assim, esse turno que eu estou desmarcando, com o investimento que eu vou fazer, com o aprendizado que eu estou adquirindo nesse curso, de repente eu estou recebendo o que esse turno de consultório me pagaria.
Então, se a gente parasse para raciocinar que a gente pode colocar o dinheiro para trabalhar para a gente e que, de repente, com esse investimento a gente pode trabalhar menos, só que a gente não raciocina. A gente médico, eu costumo dizer que parece que a gente é meio burro de carga, entendeu? A gente trabalha, 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 a gente só vê trabalho e a gente recebe e a gente gasta. É trabalho, recebe e gasta. Então, se a gente parasse para raciocinar isso, que com essa formação, com esse conhecimento, a gente consegue botar o dinheiro para trabalhar para a gente vai passar a trabalhar menos, ter mais qualidade de vida, e com isso a gente vai conquistar os nossos objetivos com muito mais tranquilidade. E só para deixar claro, eu falei isso durante o aquecimento e falei isso ontem também, que nós estamos na Semana da Médica Investidora, não sei se você sabe, mas estamos na semana, ontem foi a primeira aula. Então, quem está aqui está naquela coisa assim, estava ontem, vai assistir a aula amanhã, talvez ainda não assistiu a aula. E ontem eu falei sobre a rentabilidade real da poupança no ano de 2021. Que fechou o ano, mais ou menos, Camille, em menos 6,30 e poucos por cento. Uhum. E é uma porcentagem absurda, assim, de quanto tem de perda de dinheiro, né? Das colegas que deixam dinheiro na poupança e sem entender. Então, às vezes, você está ali trabalhando tanto, ganhando seu dinheiro e deixando seu dinheiro na poupança. E o seu dinheiro lá, desvalorizando, desvalorizando, aquele ralo mesmo de desvalorização. Então, eu não tenho tempo, mas se você tivesse a consciência de que empregando tempo nisso, você estaria colocando seu dinheiro para render mais, para valorizar, para trabalhar por você, talvez essa chave viraria, né? Mas eu sei que tempo também não foi fácil para você. Eu queria saber como que você fez para conseguir administrar seu tempo. Uma coisa você já me disse, que você cancelou até um turno do consultório. Mas eu sei que não foi sempre assim. Então, como que você fez das outras vezes, assim, para conseguir vencer isso? Então, não é fácil, mas assim, essa coisa de você liberar já no início da semana as aulas e a gente ter uma semana para assistir às aulas, a gente consegue organizar o nosso tempo. E as aulas são curtas, e as aulas são objetivas, e as aulas empolgam. Então, assim, teve módulo que eu assisti praticamente em um dia. Então, assim, a gente consegue se organizar. A grande questão do nosso tempo, da nossa falta de tempo, eu acredito que é mais falta de organização do nosso tempo. Porque quando a gente consegue organizar, criar objetivos e cumprir, a gente consegue cumprir as nossas metas. Então, eu realmente não tinha tempo, eu já estava com a minha semana toda comprometida. Mas, assim, eu assistia quando as crianças, depois que as crianças dormiam, eu assistia às vezes aos domingos, eu assistia entre as pacientes no consultório. Às vezes eu estava no consultório, aí entre uma paciente e outra, uma paciente faltava, aí eu colocava lá, porque tem aulas curtas de 8 minutos, de 15 minutos. Então, eu usava todo o tempo que eu tinha disponível. Às vezes, no trânsito, eu ia dirigindo e ouvindo a aula, aí depois eu chegava e ouvia de novo. Às vezes, eu ouvia a aula mais acelerada, e aí depois eu parava e pausava nos pontos mais importantes que eu queria anotar e fixar. Então, assim, a gente consegue organizar o nosso tempo para cumprir as metas. Não é, assim, um conteúdo impossível de vencer. Inclusive, a última semana do módulo foi na semana do carnaval, uma loucura. Eu estava viajando e eu baixei todas as aulas e fui na viagem do carro ouvindo as aulas do SaveMed. Então, assim, é possível, sabe? A gente consegue. E o maridão junto, Camille. Sim, sim, ouvindo junto. Foi ótimo, porque a gente conseguiu discutir e organizar várias coisas. Olha só, né? É muito importante. E às vezes, gente, eu falo isso, né? Homem tem um pouco de preconceito com mulher entender mais do investimento do que ele. Existe esse preconceito no mercado financeiro porque o mercado financeiro ele é mais masculino. A parte financeira, de finanças, pode ver quem, às vezes, a maioria de quem controla as finanças, de quem faz investimentos, de quem é mais destemido é o homem. Uhum. Então é até curioso, né? Não, ela entende, eu vou estudar. E é legal ver, porque quanto mais vocês conseguem trazer as pessoas que vocês querem evoluir junto com vocês para esse aprendizado, mais será alinhado. Porque, Camille, o tanto de colegas que eu vejo aprendendo e que elas falam, eu não estou conseguindo trazer meu companheiro, não estou conseguindo trazer, eu não estou conseguindo fazer com que ele aprenda. E é um grande desafio. Sim. Né? Então, assim, tem que ser uma evangelização mesmo. Botar Sim. a aula e
volume máximo, fingir que tá assim, né, despretensiosa. Então, a Semana da Médica Investidora, vocês também têm que fazer isso, colocar a aula no volume, para que a outra pessoa também possa entender. Teve uma colega que ela teve muita dificuldade de convencer o esposo, porque ela falava o dinheiro, na poupança o dinheiro está desvalorizando, a gente está perdendo dinheiro na poupança. Ele falava assim, que loucura, como é que está perdendo dinheiro na poupança? Isso não tem lógica. Nosso dinheiro está lá, não está perdendo nada. Então, é um grande desafio, realmente, você entender e você repassar esse conhecimento para que a outra pessoa entenda e sinta confiança em você. Né? Então, às vezes, quando a gente não consegue passar, a gente faz a pessoa assistir a aula. Não, eu não estou conseguindo te explicar, mas assiste você, né? E esse é o grande desafio. E a questão de dificuldade, assim, você achou que... Qual foi a sua maior dificuldade, seu maior desafio? Você achou que era muito mais difícil? Então, eu achava que era muito mais difícil. Na verdade, eu achava que era impossível para pessoas normais, assim, humanas, sabe? Eu achava que era uma coisa assim, para pessoas muito mais evoluídas, tá? Em relação até o módulo 4.1, assim, eu não tive dificuldade nenhuma, assim, até a questão do investimento em renda fixa, para mim estava tudo até muito simples. Eu falava, gente, que coisa muito simples, como é que pode, assim, a gente não conseguir fazer? Então, eu não tive dificuldade nenhuma em relação a tudo que você explicou até o módulo 4.1. Agora, realmente, o módulo de renda variável é um módulo muito denso e com muitas informações que a gente nunca ouviu falar na vida. Então, são termos muito difíceis e, assim, é um mundo, assim, à parte, né? Essa questão da renda variável. Então, a minha maior dificuldade hoje ainda está sendo, assim, definir assim como investir na renda variável, já fiz, tá? Já coloquei ele na regra dos 100, já dividi no percentual o quanto que eu tenho que botar em renda variável, quanto em renda fixa, em renda variável, já fiz todo esse trabalho, mas eu ainda não tive a coragem de começar o meu investimento em renda variável. Mas em renda fixa eu já estou me sentindo super segura, já estou assim empoderada. Essa semana a gerente me ofereceu um produto que ela falou assim, você está com dinheiro? Porque eu perguntei para ela, falei, o que você tem para me oferecer? Porque além das corretoras, eu queria fazer um investimento no banco para manter um relacionamento com o banco. E eu falei, o que você tem para me oferecer? Ela me ofereceu um produto e ela falou assim, você não tem interesse? Eu falei, não, esse não, no mínimo 100% do CDI. Você não vem me oferecer nada menos do que isso. E aí ela falou, mas... Tipo assim, como é que do nada você está entendendo de investimentos? Porque antes eu dizia que eu não sabia nada. E aí eu fui perguntar e mostrei para ela que ela não vai me enganar fácil. Então, assim, quando a gente entende, sabe, por mais que você tenha uma pessoa que investe dinheiro para você, que você pague um consultor, eu entendi isso. Porque eu tenho conversado sobre essa questão de investimentos com colegas, com família. Eu tenho uma tia médica que eu estou super estimulando ela a participar do SaveMed. E eu fui perguntar para ela, falou, eu tenho um consultor, eu não entendo nada não. Eu falei, você sabe onde ele está investindo o seu dinheiro? Você sabe se realmente é a melhor rentabilidade? Então, assim, quando a gente entende, a gente passa a participar do processo e a pessoa entende que ela não vai te enganar mais. Então, isso para mim foi super importante. Então, assim, a minha única dificuldade, e a maior no caso, está sendo essa questão da renda variável. Mas eu consegui assistir todas as aulas, consegui captar as informações, mas realmente entendo que é uma coisa, um conteúdo muito denso para você já começar a se aventurar já de qualquer forma, sem um maior estudo, uma busca maior. Então, eu estou realmente ansiosa por esse bônus das aulas do Walter para a gente consolidar, né, o conteúdo. Mas eu já estou assim, já estou com minha reservinha já reservada para começar meu investimento em renda variável. Estou super ansiosa por isso. E assim, só para ficar claro, né? Porque, ai meu Deus, a Camille, gente, começou os estudos dela. Tem o quê, Camille? Tem 2 meses, Deve será? ter uns 2 meses, Tem 2 meses só, tá, gente? E aí, a turma 14, que é a turma da Camille, ainda está em processo de No formação, processo. né? Nós ainda teremos algumas aulas, que são algumas aulas bônus. Então, ela ainda está nesse processo de aguardar as aulas para fazer os investimentos dela. Mas o que é mais legal de ver, sabe o que é? É você entender o processo. É você saber que você está caminhando conforme o processo. Porque eu vejo colegas, Camille, que
não sabem nem o que é um investimento direito e elas estão investindo em bitcoins. Elas não É. sabem nem o que é investimento direito, aí elas colocam o investimento em um fundo. Ah, esse fundo de investimento aqui é bom, meu dinheiro está lá. Aí eu olho e falo, eu não tenho como analisar um fundo de investimento, eu não sei qual é o objetivo da pessoa, eu não sei como é que está nem o restante do dinheiro dela está alocado. Então, assim, são vários erros, sabe, que as pessoas vão fazendo e que gera esse pânico. Porque quando você fala que teve o pânico, provavelmente foi por causa daquela perda também. Uhum. Nossa, nós tivemos uma perda muito grande. Deus me livre, nunca mais isso na nossa vida. Exatamente. Sabe? Então, assim, a certeza da perda é aquela coisa, né? Esse investimento, fazer esse tipo de investimento é furada. E aí eu recebi uma mensagem de uma colega médica. Ela falava assim, essa corretora Rico, isso é seguro? Porque eu investi num investimento de factory e perdi todo o meu dinheiro. Eu falei, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, Porque as corretoras, elas são seguras e você só investe em algo mais arriscado se você quiser. Se exatamente. você for lá e autorizar. Ou você faz sozinho, ou você autoriza o assessor a fazer por você. Mas quando a gente se torna médico investidor, você entende, olha, isso aqui é para mim, isso daqui não é para mim, tudo bem. Né? E eu não tô falando que renda variável não é para você. Você vai chegar lá, você só ainda não chegou, Com né? certeza. Mas você se sente confiante? Eu me sinto confiante, estou super confiante, já comecei os meus investimentos, já tenho minha reserva de emergência, já fiz meu investimento no Tesouro Selic, já fiz investimento em CDB. Eu estou super confiante, assim, como eu te falei, eu não estou 100% confiante para um investimento na renda variável, mas eu estou confiante em tomar as decisões por onde eu tenho que caminhar. E eu acho que até é uma questão de estar confiante. Por isso que eu ainda não fiz o meu investimento em renda variável, porque eu quero ter total, assim, entendimento da onde, por onde eu estou caminhando, aonde eu estou pisando. Mas eu estou super confiante e feliz com o que eu adquiri, assim, nesse processo, da onde eu cheguei, de onde eu saí e onde eu estou hoje, foi realmente uma mudança radical. Hoje eu não tenho mais praticamente nada em poupança, eu consegui já, assim, captar e fazer as minhas diversificações dentro da renda fixa. E eu tô super feliz com. Já tô vendo, assim, o resultado. Você tem visto o seu dinheiro valorizando? Porque antes Tenho. ele Eu não, desvalorizava, eu né? não acreditei que eu ia ver isso. Em um mês eu já consegui ver meu dinheiro valorizando. Eu falei, gente, olha aqui. Eu mostrei pro meu marido. Falei, olha aqui, esse dinheiro já rendeu, já valorizou. Então, assim, eu tô super feliz com o resultado. Feliz mesmo. Eu fico muito feliz também com o seu resultado, com a sua trajetória, com o processo, né? Com a confiança no processo. Porque você se sentir confiante é isso, é você saber que existe um passo a passo, existe um processo. E não que você vai fazer tudo de uma vez. Eu falo isso, a médica investidora confiante, ela entende os passos que ela vai tomar. Tem umas que estão construindo a reserva de emergência, mas elas se sentem confiantes, porque elas sabem que aquele é o passo que elas têm que percorrer agora, Uhum. né? Igual você já construiu a reserva, você já está dentro da renda fixa e planejando seus investimentos em renda variável, porque você sabe que é esse o processo que você tem que percorrer agora. Agora eu queria saber, teve guerra para tirar o dinheiro da poupança? Não, não teve guerra. Eles nem falaram nada lá, Não, tirou o dinheiro, o não teve gerente não guerra. enlouqueceu. Nem teve guerra, e não teve guerra. Eu já fiz o TED já imediatamente, não teve nada assim, não teve nenhum comentário ainda. Claro que não é um valor assim extremamente alto, mas era a minha reserva de emergência que estava na poupança e agora que na verdade eu não sabia nem que era reserva de emergência, né? Na verdade o dinheiro estava lá como tipo assim, o que eu precisar eu vou usar. Então hoje eu já entendo a importância de uma reserva de emergência e eu já converti esse valor para o Tesouro Selic para ser realmente a minha reserva de emergência. Mas assim, foi super tranquilo, mas como eu te falei, eu continuo com algum valor investido no banco para a gente manter esse relacionamento, porque tem toda a questão de tarifas bancárias e tudo mais. Então, eu estou buscando dentro do banco o que pode me gerar uma rentabilidade próxima ao Tesouro Selic para manter também algum valor. E aguardando os próximos passos para a gente diversificar mais isso aí, né? E tem colegas que já conseguiram em bancão, CDB 100% do CDI. Eu consegui essa semana, por isso que eu transferi o meu recurso do banco, CDB 100% do CDI.
E com Pois é. liquidez diária. E com liquidez. Então, assim, se você sabe pechinchar, se você sabe brigar, você vai lá e olha, se vocês não quiserem, eu vou tirar o dinheiro e ponto final. E aí eles, né, dão um jeitinho para que você possa manter ali. Eles sabem o potencial, né, que os médicos têm de colocar dinheiro, de trazer, de ter gastos ali dentro. Então, eles também não querem perder o relacionamento com você. E para que nós possamos encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um último recadinho, né, para as colegas que estão aí assistindo a Semana da Médica Investidora, que estão nesse processo e que com certeza vão enfrentar dificuldades para chegar até a terceira aula, porque agora a missão é fazer com que todas consigam chegar até a terceira aula para entender realmente todo o processo que elas podem, essa oportunidade que vai abrir para elas, né? Então, quero dizer para vocês que vale muito a pena vocês seguirem em frente. Mesmo que as dificuldades venham, não desistam. Mesmo que vocês não consigam assistir a aula naquele horário, porque isso aconteceu comigo, as aulas ficam gravadas, vocês conseguem assistir depois. O resultado, ele é satisfatório. As aulas, elas são claras, são objetivas, são didáticas. E a gente aprende um vocabulário e um mundo que antes a gente desconhecia. E foi como eu falei anteriormente, vale muito a pena, porque o resultado, ele é real, ele é visível, ele é palpável. Então, não desistam, insistam, entrem no SaveMed, continuem nessa jornada, porque no final vocês vão perceber que vale muito a pena. O investimento, ele vale a pena, ele vai retornar quando vocês começarem seus primeiros investimentos. Muito obrigada, Camille, de coração. Eu fico do lado daqui torcendo muito por cada uma. Então, eu fico realmente torcendo por você, para que você consiga realizar ainda mais seus sonhos profissionais, pessoais, que esses seus investimentos, né, deem muitos e muitos frutos e que você deixe um grande legado e lindo para os seus filhos, porque imagina o conhecimento que você vai transferir para eles agora, né? Então, eu queria só falar mais uma coisa que me impressionou muito no curso que eu ia falar anteriormente, mas a gente vai falando muitas coisas e a gente não fala. Uma coisa que foi um diferencial muito grande do SaveMed em relação a todos os outros cursos online que eu já comprei é o acompanhamento de vocês. Isso é uma coisa muito impressionante, porque naquele dia que eu me sentia mais desanimada, vinha uma mensagem de WhatsApp. Ah, falta muito pouco tempo para acabar, você não respondeu o questionário. Ah, aquela empolgação, aquela orientação e tudo que a gente tinha dúvida, que eu tinha uma dúvida, eu mandava, vocês respondiam rapidamente, prontamente. Então, assim, vocês não só oferecem um curso, mas vocês oferecem um curso e um acompanhamento. E isso fez toda a diferença para eu conseguir vencer. Porque muitas vezes eu tenho um curso que eu comprei um pouco antes do seu e era um curso que eu tinha interesse. E eu vou te dizer que eu assisti 2 aulas desse curso. E recentemente eu recebi uma mensagem desse curso querendo me vender de novo. Eu falei, gente, eu estou com o curso pago há um ano, ninguém nem sabe que meu curso está pago. Então, se vocês simplesmente vendessem o curso, vocês poderiam só colocar na plataforma e cada um que se vire para concluir. Quem assistir a aula assistiu, quem não assistiu. Vocês oferecem um bônus e se você concluir, você vai participar, mas vocês estimulam a gente a conseguir concluir. Vocês acompanham a gente. E para mim isso faz toda a diferença, porque com a nossa rotina corrida, às vezes a gente se passa mesmo, a gente esquece, a gente está na correria, mas aí vem uma mensagem, tem o grupo do Telegram e fica aquela hora vocês o tempo inteiro incentivando a gente. Então, isso faz toda a diferença, esse acompanhamento, esse cuidado de vocês com a gente. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Se mantenham firmes nesse propósito, não desistam, sigam em frente, porque realmente o resultado ele é garantido. Eu agradeço, Camille, porque para a gente é uma missão mesmo, assim, Imagina. de fazer com que todas consigam concluir. E aí, quando alguém acessa, nunca acessou o curso, a gente fica, meu Deus, o que aconteceu? Será que ela não entendeu que tinha que acessar? E a gente tenta mandar mensagem, manda e-mail, tenta ligar. E a gente começa a perturbar a pessoa, né? Mas não por um lado ruim, mas pela preocupação, assim. Nossa, fulano não está evoluindo, o que aconteceu? A gente acompanha a progressão, a gente sabe quem chegou em 100% e quem não passou dos 10%. Então, realmente não é assim, você entra aqui e pronto, agora... Não, para a gente é importante a progressão e a conclusão de todas. Então, é gratificante ver que para você é importante, que fez diferença, porque a gente trabalha muito aqui para que isso seja realmente diferente. Muito obrigada, viu, Camille, de coração. Um grande beijo para você. Uma enorme gratidão pela sua disponibilidade.
E obrigado por compartilhar a sua história, porque eu tenho certeza que inspirou muitas pessoas. Que bom, fico feliz. Obrigado a vocês que nos assistiram. Um Beijo. beijo. Então, gente, olha só que lindo, né? É lindo poder conversar com alunos do SavMed. Eu chamo esse papo de Papo SavMédica, que é sempre uma aluna do SavMed. E ela participou da Semana da Médica Investidora, aprendeu tanto na Semana da Médica Investidora e viu que era capaz de evoluir, de ir além. Então, não perca essa oportunidade de assistir essas aulas durante essa semana, que são gratuitas. Vocês podem acessar o link na bio para quem ainda não assistiu, para quem ainda não se inscreveu. Ontem teve aula 1, amanhã vai ter aula 2 e eu aguardo todas vocês, tá? Não se esqueçam, tem material em PDF, tem teste para responder. Então tem muita coisa acontecendo, não percam nada, porque amanhã eu vou ensinar vocês a fazer investimentos na prática e eu aguardo vocês. Até lá, tchau, tchau!